Olá, seria essa a pior semana do ano? Vamos ver alguns indícios disso. A gente começou a semana passada, no domingo, com mais um dos manifestos pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do STF e também o fechamento do Senado. Como se fosse o bastante bizarra a situação das pessoas exercerem sua liberdade de expressão, pedindo o retorno de um regime militar que iria justamente retirar essa liberdade de expressão das pessoas, a gente teve também o apoio do presidente da República nesse ato. E além de desrespeitar todas as normas da Organização Mundial da Saúde com relação a aglomerações, levou a Procuradoria-Geral da República a fazer uma petição de abertura de inquérito para o STF, que acatou a abertura desse inquérito para investigar, então, quem está pagando por isso, quem está por trás desses protestos antidemocráticos, pois a liberdade de expressão, como vocês sabem, tem um limite. Você não pode usar ela para falar qualquer merda que vier à cabeça. Se você estiver fazendo algum discurso de ódio ou algum discurso antidemocrático, que é o caso dessas manifestações, você está ferindo a Constituição. Então, nesse sentido, ainda adiciona-se um crime de responsabilidade, ou melhor dizendo, mais um para a coleção do presidente, que certamente coleciona mais crimes de responsabilidade e pedidos de impeachment do que projeto de lei aprovado durante sua vida inteira como deputado. Como se não bastasse isso, na quarta-feira, no dia 22, foi oficializado pelo governo de São Paulo um plano de flexibilização da quarentena. E aí a gente começa a falar do João Dória, que foi eleito pela nação bolsonarista e olavista como o mais novo integrante da Ursal, ou melhor dizendo, o mais novo integrante do comunismo brasileiro. Até então, o Dória, assim como outros políticos, tem usado a questão do Covid, que é uma questão super séria, apenas como pano de fundo político. Isso por si só já é vergonhoso. Então você tem no começo o Dória tentando agir de acordo com as recomendações da OMS, assim como o Witzel, e os dois dando pancada no Bolsonaro por causa disso. O Dória, porém, se esqueceu de que a base do seu eleitorado é a mesma base do presidente, que é uma base lunática que acredita em coisas como conspiração chinesa para essa doença e por aí vai. Ao perceber isso, então, ele deixa de lado todo o bom senso e passa a pensar numa estratégia de retomar as atividades comerciais de modo escalonado, de modo progressivo, como queira chamar. É o que não faz sentido nenhum, porque se até agora o discurso dele era aparado ou amparado, segundo ele, em critérios técnicos, os mesmos critérios técnicos que, no português bem claro, a gente chama de dados, estatística, nos trouxeram o seguinte: nessa semana, que começou no dia 20, segunda-feira, e foi até o dia 25, sábado, a gente teve um salto nos casos de coronavírus de 14.580 casos para 20.004 casos. Do mesmo modo, as mortes aumentaram também de 1.037 para 1.667 nesse mesmo período. Ou seja, me parece que a gente está um pouco longe de chegar num período de estabilização da doença. Pelo contrário, desde que começou a se fazer os registros pelo Ministério da Saúde, essa semana a gente viu que foi a pior em termos de coronavírus no estado de São Paulo. Tá? Então a gente tem esse cenário de crise sanitária, gerando uma crise política, e o pessoal avisando sempre o eleitorado para as próximas eleições. Ligando para a vida do povo, nenhum deles está. O que ele quer é se posicionar perante o eleitorado. E se precisar tomar medidas irracionais, incabíveis e imbecilizadoras, por ele, pelo jeito, não tem problema algum. Indo mais para o fim da semana, então a gente teve o caso do paladino da justiça e da moral e da ética e de todos os bons valores que existem na humanidade, que é o meu xará, o Serginho Moro. O Moro decidiu, como foi noticiado no mundo inteiro, vazar fora do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa ideia dele abandonar o navio não começou ontem, veio desde o ano passado, já com a treta com o Bolsonaro sobre o diretor-geral da PF, que era até sexta-feira o Marcelo Valeixo. Como isso acabou acontecendo sem a concordância então do ministro, ele decidiu sair, alegando que Bolsonaro estava fazendo uma intervenção política numa instituição
Pública de Investigação e tudo mais, que é a PF, né? Eu não vou nem entrar aqui em detalhes de como o Bolsonaro tem aparelhado o Estado para benefício próprio. Isso não é de agora, a gente vê aí todo o caso lá do Laranjal, do Flávio Bolsonaro, que foi acobertado pelo STF e tudo mais. Inclusive, essa questão do Bolsonaro querer interferir na Polícia Federal foi porque eles finalmente estavam chegando no Carluxo, que era o chefe do gabinete do ódio. Então, decidiu meter um dedo para ver se as coisas ficaram melhores, né? Ficariam melhores para ele. Mas, tirando isso de lado, que já é ridículo por si só, a gente enxerga na postura do Sérgio Moro aqui a fabricação de um cenário glorificador para ele e apenas para ele. Ele propõe esse cenário, a mídia, mais especificamente a Rede Globo, aceita, como fez durante a Lava Jato inteira, elege ele como herói nacional, e a partir daí a gente vê o desdobrar da história. Me parece que isso não foi uma atitude de última hora, até porque nas conversas reveladas pelo próprio ministro a gente vê algumas frases de efeito, né? Bem marqueteiro, né? É divulgado um áudio, uma conversa do WhatsApp no qual a Carla Zambelli conversa com o cara e aí ela manda um monte de coisa e o cara fala, não estou à venda. Enfim, aí o cara já se pinta como o fodão, né? Da parada toda. Mas enfim, aí o que ele quer fazer com isso, né? Ele quer atribuir a ele mesmo, a ele próprio, a postura, né, do conhecedor do que seria o perfil mais adequado para um chefe de Estado, que talvez é o que ele almeja também, tá? Então, de certa forma, todos os casos citados até agora aqui se alinham com as eleições de 2022. E é bizarro porque ele começou a coletiva de imprensa / delação premiada com uma fala dizendo, olha, foi mal aí, eu sei que agora não é o momento, mas eu precisava fazer isso, né? Mais ou menos naquele estilo lá do pessoal indo fazer manifestação, falando, desculpa o transtorno, estamos tentando melhorar o Brasil, mas na verdade estamos fodendo o Brasil, né? E o único jeito de você trazer isso é com impacto. E ele sabe muito bem disso, né? Por causa da Lava Jato, a gente teve muita oscilação na Bolsa, principalmente por conta da Petrobras, que é o maior influenciador do sobe e desce do índice nacional Bovespa. Então a gente viu que nesse dia do anúncio da demissão do Moro, a Bolsa teve uma queda no pico do dia de 9,6 pontos percentuais, próximo de mais um circuit breaker, que por pouco não aconteceu, e o dólar chegou a catastrófico 5,70. Então, uma vez que você causa esse tipo de impacto na economia, no mercado, você consegue trazer a opinião popular e todo o caminhão de coisas que você precisa para ter atenção para você mesmo. Tá? O futuro disso é totalmente incerto. Já foram protocolizados outros pedidos de impeachment por conta dessas declarações. A PGR fez uma nova petição para o STF, abriu um inquérito agora para então investigar essa novelinha mexicana do Moro e do Bolsonaro. E aí, essa história do Moro versus alguém a gente já conhece e já imagina como pode terminar. O fato é que o STF aceitou então a petição feita pela PGR para abrir e instaurar esse inquérito e, pelo jeito, o bagulho vai longe. E para finalizar a semana, como se não tivesse ruim o suficiente, tivemos a triste notícia do Babuzão ser arrancado da casa do Big Brother. Poxa vida, essa foi pra mim, de longe, a facada mais doída da semana. Porque eu não era muito ligado nessa história de Big Brother, mas com o lance da quarentena acabou ficando uma opção de entretenimento interessante, por conta mais da torcida, obviamente, pelo Babu, enfim, do que pelo conteúdo do programa em si. E aí o que acontece é que, me parece, eu não comecei a assistir desde o começo, mas me parece que existe um movimento feminino dentro da casa muito forte, né? Até porque, se eu não me engano, teve uma quantidade astronômica de caras bem escrotos nessa edição. Eu não acompanhei, mas eu sei e não duvido. Então, pouco a pouco, os caras foram sendo eliminados e sobrou o Babuzão, que foi tomando pancada daqui, pancada de lá, e acabou por ser eliminado, né? E isso traz muitas questões à tona, obviamente, né? É um prato cheio para o pessoal aí fazer discussões na internet, nas quais eu não vou me meter muito, certo? Mas tem questão relacionada ao feminismo branco, tem questão relacionada à raça, que é muito importante também. A gente não pode deixar de citar essas coisas, né? Porque
O Babu tinha um histórico impecável no cinema nacional, participado de filmes clássicos como Estômago, como Cidade de Deus, como o próprio Tim Maia. Me parece que se não fosse a projeção do programa televisivo, ele não seria reconhecido pelo talento, né? Então ele acabou sendo reconhecido por uma fama adquirida num reality show. E isso por si só já é problemático. A gente vê esse mesmo padrão se repetindo para outros atores e atrizes negros e negras. Então fica aí esse ponto de questionamento, né? Será que a meritocracia, nesse caso, ela é válida? Eu detesto essa palavra, só de falar ela já dá um arrepio no estômago. Então fica um espaço para uma reflexão, para colocar mais um tempero nesse caldo, que é o seguinte: existe a questão da síndrome do branco salvador, certo? Isso já vem desde a época do descobrimento aqui no Brasil, catequização de índios, enfim, em troco de civilizá-los e tudo mais, né? Então, ou existe uma preferência, o público acaba adotando uma preferência por uma pessoa que me parece que tem uma ONG que atua na África e tudo mais, do que incentivar, né, os personagens negros que compõem a trama do Big Brother diretamente, né? Como se eles não tivessem, ou como se não fossem merecedores daquilo, e como se a pessoa branca que está ali disposta a fazer essa benfeitoria para a humanidade fosse mais capacitada, mais confiável ou mais digna disso. Então fica esse questionamento sobre a questão do Babu e tudo mais. E no mais, é isso. Se a gente sobreviveu essa semana, eu tenho certeza que o resto vai ser mais de boa. Então é isso. Boa semana a todos. Até a próxima e valeu.